Glória! Deus é fiel. É assim mesmo. Deus é fiel. Fiel e justo. Nós iniciamos aqui, vamos estar trazendo uma palavra. Hoje a palavra será no livro de Isaías, no seu capítulo de número 38, onde vai falar da doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Amém? Nós vamos comer um pouquinho desse manto aí. Pastora Andréia de Cristalina e o nosso apóstolo Valdemir, que Deus continue abençoando, também nosso irmão André, que Deus continue abençoando essa família aí em Goiás, tá? Na cidade de Cristalina, que Deus continue abençoando, fortalecendo, engrandecendo o nome dele, abençoando grandemente o ministério, já é abençoado, acrescente as bênçãos, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Deus é fiel. Louvado seja Deus. Aleluia! Então hoje nós estaremos meditando na palavra no livro de Isaías. Isaías no seu capítulo de número 38. Bispa Sônia, aleluia! O nosso apóstolo César, que Deus continue abençoando aí esse casal abençoado, né? Aqui em Salvador, ali em São Caetano, tá? Com o ministério ali, não somente no final de linha, né, do Uruguai. Que Deus continue abençoando, firme e forte aí, viu? Graças a Deus por isso. É forte. Ednai, diaconisa Ednai, ligada. Deus está no controle. Vamos lá. Então a palavra do Senhor nos traz, queridos, no livro de Isaías, capítulo 38, a partir do versículo 1, vai trazer assim para nós. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tânia Piero, Deus abençoe. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e adorou ao Senhor, e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, os teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-ei isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol, os 10 graus que já havia declinado. Amém? Louvado seja Deus. Graças a Deus que nos concede vitória. E nós podemos tão somente, queridos, trazer a nível de estarmos analisando. Aquele período de tempo, o rei Ezequias, ele tão somente adoeceu, e com relação ao histórico de Ezequias, ele vinha tão somente firme, na presença do Senhor. Estava ele caminhando dentro das conformidades,
e veio a questão, né, de ter adoecido. Louvado seja Deus. Aí o que é que ocorre? Ele já estava há algum tempo, né, enfermo, já estava há algum tempo ali prostrado, já estava há algum tempo naquela situação. Louvado seja Deus, né? Então, o que é que isso vem nos trazer? Louvado e engrandecido é o Senhor. Ezequias já tinha passado pelas batalhas, louvado e engrandecido é o Senhor, e dentre as suas batalhas, com certeza, ele sempre procurou consultar ao Senhor, e isso por meio do profeta, e em especial o profeta Isaías, o profeta messiânico, que era da mesma época em que ele estava assumindo o seu reinado. Agora acontece essa situação em que o, 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 o profeta chega na casa de Ezequias. Ezequias já tinha passado por um grande processo, aonde foi tão somente ali, né, a tentativa de invasão, né, do rei. Aí Deus enviou somente um anjo que feriu, né, feriu ali no arraial 185 mil. Depois dessa vitória que Ezequias teve, ele adoece, né? Ele adoece, depois desse período aí, ele adoece. Louvado seja Deus. Quer dizer, Ezequias já tinha uma experiência com Deus. A gente, quando fala, é quase que inevitável falar das experiências, né? E aí ele já tinha uma experiência com Deus, ele já tinha batalhas vencidas, já tinha guerras vencidas. É como quem tem, vamos supor assim, só é como quem tem crédito, né? Então ele já tinha um crédito com Deus. Louvado seja Deus. E não tinha desperdiçado o crédito dele. Tanto é que ele agora estava enfermo, estava doente, estava acamado, mas ele agora se coloca. Quando Isaías chega para ele e diz, né, vem trazer uma mensagem, eu creio que todas as pessoas, quando se encontram em uma situação de enfermidade, uma situação, né, de estar impossibilitado, de principalmente quem é guerreiro, que tem, né, a sua vida ativa, sempre ali no corre-corre, quando para, faz falta, não só para ele, mas para aqueles que já estavam ali trilhando com ele, faz falta, né? Então, eu creio que Isaías viu a situação, assim como o próprio Deus que o manda naquele lugar. Mas eu tenho certeza que Ezequias não esperava ouvir o que ele ouviu. Eu tenho certeza que ele esperava, bom, o profeta está vindo aí, deve estar vindo com uma palavra, né, de ânimo, deve estar vindo com uma palavra para poder, né, levantar, ele deve estar vindo com uma palavra suave, uma palavra para poder, né, amenizar a situação, ou já com uma situação de cura. Então, o profeta ali chegou e a expectativa do rei é que fosse algo que fosse consolar ele, que fosse massagear o ego, que fosse levantar. Ele não esperava uma palavra para um conserto. Louvado seja Deus. Então, quando Isaías abre a boca e expressa para o rei a situação, o rei agora para. E o rei nem conversa com Isaías. Observe, né? Quando Isaías chega, Isaías não tem muita conversa com o rei, mas já vai expressando logo dentro da razão, né? Louvado seja Deus. E ele vai dizendo, assim diz o Senhor. Ele foi ter, chegou lá, eu creio que ele deve ter saudado o rei, como é de costume e tal, aquela coisa toda. Mas depois da saudação, bom, eu estou aqui por uma justa razão. E aí essa razão é aonde ele vai o quê? Vai expressar aquilo que foi a ordem de Deus para a vida de Ezequias. E aí ele expressa, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Pronto. A partir daquele momento, querido, Ezequias agora, ele toma uma posição ali diante do que ele ouviu, diante do profeta que ele sabia que era profeta de Deus, porque já tinha profetizado para ele, vinha tão somente acompanhando, né, o reinado dele, um profeta que sempre teve o seu posicionamento ali diante de Deus. Então, o que é que ocorre? Quando ele escuta o profeta, louvado seja Deus,
ele já não discute nada com o profeta, ele vai a Deus. Alabácia, cobante, comanarrácia. Aleluia. Ele vai a Deus, e quando ele vai a Deus, querido, ele vai a Deus quebrantado, mas ele vai a Deus na humilhação, mas ele vai a Deus dentro da razão. Alabácia, comandarassé. E a palavra vai dizer que ele vira para a parede, irimianda, alabácia, porque ele estava na cama, claro e evidente, ele estava virado para o lado que o profeta estava. Quando o profeta entrega a mensagem, ele recebe a mensagem, ele já deixa o profeta de lado, aleluia, e se vira agora, alabandara súbria, para o outro lado que era a parede, e começa a falar com Deus. Aleluia. Oh, que maravilha. Arabácia, comandara subidai. E ele agora começa a falar com Deus, e ele agora começa a colocar diante do Senhor toda a sua situação. Ele começa agora a lembrar a Deus, sei, calabácia, ribianto comandara subidai. Ele começa agora a lembrar a Deus os motivos e as razões dele. Ele é amante, ofou, remenegue a fonte e me canta alabácia, aleluia. Ele começa a colocar diante de Deus agora as razões e os motivos. Rei, alabácia, comanara subidei, alabácia. Eu quero só, para trazer um complemento nesta palavra, que é só a continuidade. No livro de Isaías, no seu capítulo 43 e o verso 26, diz assim: desperta minha memória, ou lembra-me, entremos em juízo, olha aí, apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Foi o que Isaías fez. Ele lembrou ao Senhor, e aí o que é que ele fez? Ele lembrou ao Senhor, ele agora virou para a parede, e aí começou agora a falar com o Senhor. Aleluia! E aí ele fala: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti em fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Alabandara subcomanarassé. E depois que ele alabasse, lembra? Aí a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, ele se quebrantou. Labria subidei. E a palavra vai dizer, querido, que Deus não resiste a um coração, aleluia, quebrantado. Ramácia, cobandara subidei a faço. Ribianda, alabandaga súbria. Ei, mesmo quando eu e você temos razões, olha aí, diante das situações, mas diante de Deus, querido, é quebrantamento. Não adianta ir com arrogância, e ainda que ele fosse, olha, ele como um rei sábio, um rei espiritual. Por quê? Porque ele já vinha a nível de batalhas e sabia que as batalhas não eram vencidas pela força natural, nem pela força do exército, mas pela força do poder de Deus na vida dele. Aleluia! Oh, glória, labástia. É assim que deve ser. Eu e você temos que confiar na presença de Deus em nossas vidas, na força do Senhor a nosso favor. Aramandagassuri Micaia. Tu já pensou se ele agora e diz desaforo ao profeta, se ele vai e diz para o profeta, louvado seja Deus, o que ele bem quisesse dizer, e se ele escarnecesse da situação, e se ele dissesse que Deus era com ele, que o profeta estava na carne, ia adiantar o quê? Nada. Se ele agora fosse se queixar ao profeta dele ter feito um bom trabalho, dele ter vivido em honestidade, ia resolver o quê? Nada. Ele agora se vira para Deus. Aramiquiou, leia, subidei, para de estar se lamuriando terra.
Rimicaia se queixando, rimianto como a Naracé, mas se planta e desce na presença do rei, alabandara sube comandara sai, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, aleluia, que haja o reconhecimento, ainda que você tenha andado retamente e tal, não adianta querer se queixar, você tem que apresentar, alabia subideiono eu sou, apresentar, lembrar ao Senhor as suas razões, colocar na vassoura e me canta lábia, porque Ele é quem vai, alabácia, justificar, lebequeio, fonte, a tua lecantarábia, a tua vida, andeleibia, assé, animicanto, rimianda, alabácia, ele que tocomodoroso, ei, pra fácil, ele entra, elebiaço, na presença do rei, ele entra levando a situação, colocando os fatos, ele lembra ao Senhor que andou com interesse de coração, que andou com sinceridade, com honestidade, ele lembra, aleluia, ao Senhor e anda, alabácia, comandara súbria, elebiaço, e que andou com temor, e procurou fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Qual é a tua obra? O que é que você tem feito? Rimianda, claro e evidente que não precisa responder, é uma questão consciente. Aleluia! Ei, hoje diante dos fatos, tem como você ser justificado, oh glória? Deixa que Deus vai responder isso para você. Aleluia! Mas é necessário entender que o quebrantamento, o arrependimento vai trazer para a tua vida, aleluia, as bênçãos e as vitórias do Senhor. Não adianta querer ter razão diante de Deus, porque nenhum de nós diante de Deus temos razão. Diante de Deus nós somos pequeninos, pós-cinza, pecadores, precisando ser lavado e remido a cada dia pelo sangue de Cristo. Aleluia! Alabandara subcomandarácia, porque oh, alamácia, é ou não é, Miriano? Porque só Deus conhece a cada um de nós e só Ele pode nos justificar. Só Ele pode justificar a mim e a você diante dos fatos. E nessa noite, querido, olabácia, como nasce, nessa noite, querida, quero te dizer, olha, Deus está lá de a subcaia, trazendo de uma forma clara. Ei, como é que estava Ezequias e por que a palavra foi, põe a tua casa em ordem, alabácia, canto, rimianda, fonte. Será que a casa que estava se falando seria a casa a nível de moradia? Quem sabe? Mas ei, dai-nos a entender que existe a casa aonde tão somente mora, onde está abrigado, e existe a casa templo de Deus. Mas eu posso entender, querido, que naquele período de tempo, como ele era um rei, e põe a sua casa em ordem, estava falando também do seu reinado. Estava falando também, aleluia, da responsabilidade que ele assumia diante do povo, da nação. Então agora Deus estava dizendo, põe a tua casa em ordem, nábia, subdeguia faço, rimique onde, leibe a terra, alamandagassuri me caia, porque era necessário, aleluia, que tudo estivesse em ordem, até mesmo para a partida dele como rei, mas quando declívia, graças a Deus, que ele tão somente se colocou em quebrantamento. Mas nós podemos trazer da seguinte forma, a nível de uma analogia, ei, se a minha vida não estiver em ordem, claro que o Senhor vai trazer a direção para mim do que eu preciso, vai usar o quê? Justamente, usou o profeta, porque naquele período de tempo, aleluia, era o profeta quem levava tão somente ao povo o que Deus queria. E o sacerdote, aleluia,
levava a Deus o que o povo precisava. Agora Deus estava recebendo, aleluia, porque o profeta ali, ele levou a palavra e agora o rei se quebranta diante de Deus. Ei, para aí um pouquinho e analisa uma coisa. Deus está chamando a nossa atenção. A palavra ela está sendo pregada constantemente, mas quantos têm dado ouvidos? Quantos têm procurado se encaixar? Porque a maioria, essa palavra é para fulano, fulano que devia ouvir, para Beltrano, Beltrano que devia ouvir, mas nunca traz para dentro de si dizendo, meu Deus, eu preciso consertar essa área, eu preciso arrumar essa outra aqui, eu preciso colocar nevassurimikiô, ordem na terra, alabaia na casa, aramanto cobandaracé, aleluia, porque são pessoas convencidas. Ei, não falei convertidas, eu falei convencidas de que está em total razão, em total certeza, aleluia, daquilo que está tão somente a realizar, mas sem examinar o principal, se Deus está se agradando, alabandara surimicaia, rimianto comanaracé. E será que papai está se agradando? Alabianto cobandara sobre a terra, alamandara sé. Aí agora entra a questão de Ezequias. Ezequias, ele agora se examina, coloca diante de Deus a sua situação, mas eu vou te dizer uma coisa, no quebrantamento de Ezequias, ele expôs, porque a Bíblia diz que ele orou, e orando ele expôs toda a situação dele diante de Deus, pediu que o Senhor lembrasse, e ele chorou muitíssimo, aleluia, ori me canta, alabacerebeca, alamandagassúbria. O coração foi quebrantado, alabandaracé. Ele expôs agora o seu íntimo. O choro levou para Deus as suas razões, as quais não foram expressas em palavras. Alábia, sobre a terra. Anarabassurimikiode, alabandara subideyanai. Aleluia! A Bíblia vai dizer, querido, que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis e leva para Deus aquilo que eu e você, não sabemos como expressar. Olha que maravilha! Olha que maravilha! E Ezequias, ao se quebrantar diante de Deus, ele agora vai externa para Deus aquilo, aleluia, que ele e Deus sabia, porque Deus não vai mandar ninguém arrumar a casa se a casa estiver arrumada. Ô glória, não vai, de jeito nenhum. Então o Senhor agora diz, põe a tua casa em ordem, aleluia, orimianda, alabasse a terra. Aí quando nós analisamos por esse ângulo, a cada um, querido, que exige tão somente dentro do seu posicionamento a regularidade, aí vai entender. Tem aquele que tem a responsabilidade, pai de família, põe a sua casa em ordem. Aquele que tem a responsabilidade pastoral, põe a sua casa em ordem, ministério. Aquele que tem a responsabilidade, vamos colocar a nível funcional, está em eminência, tem a responsabilidade, vou colocar assim como presidencial, põe a sua casa em ordem, a nação, o país, glória. Aquele que tem a sua responsabilidade governamental, põe a sua casa em ordem, o Estado, e assim lá vai. E aí entra na questão, dentro, agora, ministerialmente falando, os que têm as suas responsabilidades, corpo diaconal, missionário, departamento de missões e assim sucessivamente, põe a tua casa em ordem. Aquele que tem a responsabilidade com os grupos, grupo de louvor, grupo de senhora, põe a sua casa em ordem. Olha, é algo que vai trazer dentro da responsabilidade que cada um exerce. E por final, a vida. A sua casa, a sua vida diante de Deus. Aí entra, Ponha em ordem. Aleluia. Ezequias agora estava em uma situação, porque a Bíblia vai dizer que ele adquiriu uma enfermidade mortal.
mortal. Então significa que ele não esperava, que ele não esperava que viesse algo ao qual fosse bater de frente, né, com o seu ego, com a sua situação, com o seu estado, fosse bater de frente, aleluia, ao ponto que ele agora se quebranta, porque ele já tinha consciência que a enfermidade que estava na vida dele era uma enfermidade mortal, era uma doença que levava à morte. Enfermidade mortal é aquela enfermidade que se adquire e sabe que não tem cura, aleluia, ou que pode ter cura, mas pode também levar à morte, dependendo do grau em que ela se encontre, avançado ou não, aleluia, porque tem enfermidade que se ela é adquirida e ela é diagnosticada no início, ainda entra em tratamento e tal, e tem outras que não tem jeito. E a Bíblia está sendo clara quando diz que ele adquiriu uma enfermidade mortal, então ele esperava o que? A morte. Mas quando Deus entra e diz, ei camarada, põe a tua casa em ordem, alabácia, porque morrerás e não viverá, aleluia. Ei querido, veja agora algo tremendo aí. Tremendo. Se ele é desses que não persevera, ia dizer, pronto, Deus falou que eu vou morrer, eu já estou morto. Não ia nem querer falar com Deus. Não ia nem querer se colocar diante de Deus. Não ia nem querer descer. Mas veja a fidelidade dele para com Deus. Ele se coloca... Ele esquece que o profeta estava ali, e o profeta, que não era bobo nem nada, partiu a 1000, tá? E aí agora o que é que ocorre? Ele desce terra, a casa do oleiro. Oh, que maravilha! Aí eu lembro de Jeremias, né? Quando desce a casa do oleiro, e Jeremias descendo a casa do oleiro na ordem de Deus, e ele ficou lá olhando o que o oleiro estava fazendo. E ali ele pôde contemplar o que chamou a atenção dele. É assim mesmo, quando nós descemos a casa do oleiro, nós vamos analisar os fatos, o que estamos vendo, o que está acontecendo. E foi ali a questão de Ezequias. Ele desceu a casa do oleiro e ele começou a se analisar e foi colocando diante de Deus, né, os fatos. E ele foi analisando e colocando, e expressando e pedindo a Deus que lembrasse. Eu começo a analisar o estado de Jó, e Jó procurava ver o que foi que tinha ocorrido e não encontrava. Então, cada um de nós temos sim a consciência das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos erros, dos nossos acertos. Cada um de nós temos a consciência e não adianta querer um culpar o outro, botar a culpa em A, em B, em C, porque quando iniciou-se tudo lá no Éden, que houve a questão, primeiro o Senhor deixou a palavra, não comerei desse fruto, porque se comer dele, certamente morrereis. Então a ordem já estava ali, o fruto que está lá, no meio do jardim, não é para comer não. Louvado seja Deus. Mas foram persuadidos, mas independente disso, havia uma ordem. E aí a serpente entrou dizendo, ei, não foi assim que disse Deus que podereis comer desses frutos, né? Dos frutos? Não. Aí Eva tentou defender Deus no território do inimigo. Então você vigie, tá entendendo? Vigie. E não queira defender Deus no território do inimigo, não vai entrar no território do inimigo, aonde Deus não te mandou entrar, para você querer agora tirar uma de super-herói, entendeu? Porque você tem que estar embaixo da direção do Espírito Santo, aleluia, labácia, comanai, porque no mundo espiritual não tem super-herói não, viu? Não esqueça isso não, não tem... Alabre a sobre a terra! Alabe canto, rimiando, alabácia. Não existe super-herói no mundo espiritual. Não tem não, não tem esse negócio não. Não tem. Se você analisar, preste atenção. Que negócio forte, né? No mundo espiritual não tem super-herói. Por quê, Joselito? Porque Adão, o primeiro homem, tinha 100% de QI. Você sabe o que quer dizer isso? A inteligência total.
e ainda assim caiu. Aí nós vamos analisando a situação, tá? Aí a gente vem um pouco para frente, nós vamos também entrar na questão. Eu já vou dar um pulo grande. Aí nós encontramos quem? Encontramos o rei Salomão, com uma sabedoria que recebeu imensa, uma sabedoria que nenhum outro rei teve, igual a ele. Caiu. Imaginou aí o negócio? Sansão, com uma força tremenda, aleluia, dentro de uma aliança, o chamado caiu. Alábia sobre a terra, arame canta, alabasse a terra, subdegue o fonte, arame andelébia, na vástia. Não adianta querer confiar, labarraia, porque é terra súbria, miribicaia, porque é vaso, e querer confiar terra súbria, eremicaia, na vasteia, na tua sabedoria, no teu entendimento, querer confiar terra subdeguia fácil, eremicaia, no teu envolvimento, neguécia, alabarraia, confia no Deus que tu serve, porque tu é pó, tu é cinza, assim como eu sou pó e cinza, aleluia, e a confiança tem que estar no Todo-Poderoso, abacíbria, arimicanta, alabaço, urimicaia, anaiace, rábia, súbria. Então Ezequias, ele confiou no Senhor, no Senhor. Ele se derramou, aleluia, e quando nós analisamos, conforme estava falando, Jeremias, ele olha e vê o que? O trabalhar do Senhor, o que chamou a atenção dele, e cada um de nós temos consciência dos nossos atos, das nossas ações, das nossas atitudes, então temos que confiar inteiramente no Senhor, é o Espírito Santo que nos conduz. Não é a força, não é a inteligência, não é a sabedoria. Não, é o temor ao Senhor. Aleluia! O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus. Então temos que sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! E foi aí então que Ezequias, ele se lança, aleluia, em humilhação, chora muito, quebrantamento, porque hoje, querido, só Jesus na causa, na terra dos viventes, aos que se lançam diante de Deus com quebrantamento, não por vingança, não por querer alcançar uma patente maior, mas sim se quebrantando em adoração diante do Senhor. Aleluia! Só os verdadeiros adoradores. Aleluia! Porque muitos querem fazer isso só na presença dos outros. Misericórdia, Jesus. Muitos só oram na arabacaia, na igreja, para que os irmãos possam ouvir que está orando. Outros só de calabaço, urimicaia, só louva na rácia, para que seja visto. Outros só pregam na vassurimicaia, para que sejam vistos, conhecidos, mas não, aleluia, com intuito de glorificar, súbria, o nome do Senhor. Ibianto cobiacé, alabaturi me anda. Tem muita gente que Jeová está tirando a agenda. Misericórdia. Tem muita gente que Jeová está tirando a agenda. Por quê? Porque quer tão somente aparecer e não quer deixar que papai alaga surimicaia apareça. Subideia naiacé. Narábia, súbria, remicobandaracé, vai ter que colocar, aleluia, a casa em ordem, na vassurimicaia, que é para papai devolver a agenda, alabácia, rimianda, mas Deus, ele é tremendo, aleluia, maravilha, rimicanta, alabácia. Então, queridos, Ezequias tão somente ali, chora muito,
E ao chorar muito, Deus tão somente abre e já fala com o profeta, volta. Haha. Oh, maravilha, volta, 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 e fala para esse camarada aí que eu ouvi a oração dele, súbria, aramácia, e vi as lágrimas subir, alabandara subideia na rácia, alabacanto rimianda, vê aí o mistério. Ele se quebrantou, chorou, pranteou, falou com Deus, o profeta já estava longe, aleluia, mas aí Deus diz, volta e fala para ele, súbria, terra, me canta, alabácia, que eu ouvi, me canto, rimianda, alabácia, a oração, terra, miribicá, súbria, quantas vezes, querido, nós oramos, alabacanto, rimianda, e achamos que Deus não está ouvindo. Ei, é necessário entender, ele ouve. Acontece que ele responde ao tempo dele, de acordo à necessidade de cada um. Hein? Tem oração que é respondida imediatamente. Mas tem oração, querido, que ela tem o tempo para ser respondida. Então é necessário permanecermos na posição. Aleluia! Tem a situação emergente, emergencial. Tem a situação que ela é um pouco mais precisa. Aleluia! E tem situação que pode ser um pouco mais aguardada, um pouco mais demorada. Alabandara surimicaia. Eu não sei qual é a tua, mas quero te dizer, põe a tua casa em ordem, narabá, suribicanto. Mas ei, não se desespere em querer tão somente dizer, pronto, vou morrer, acabou. Não, não, não. Se coloque diante do Senhor, lembre a Ele as tuas razões, os teus motivos, conforme escrito no livro de Isaías 43, 26, lembre a Ele as vossas causas, as vossas razões, ei, porque é Ele quem vai te justificar, terra lábria, súbria. Alamandará surimicai, eremicácia. Ele é quem te justifica. Então a sua causa não está perdida. Deus ouve a sua oração, ouve o seu clamor. Ele tem contado as lágrimas que você tem derramado. Ei, as lágrimas que você tem derramado. Alabá, aramanto, cobandaraceia, estão todas diante do Senhor. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo? Ouvi, Deus está dizendo assim, eu ouvi as tuas orações e vi aos olhos do Senhor e vi as tuas lágrimas. O Senhor está dizendo, vou repetir, eu ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Você entendeu? Esta é a palavra que o Senhor, nesta noite, querido, está trazendo. E esta palavra está tão somente, querido, soando de uma forma maravilhosa, ainda no capítulo 38 de Isaías, no versículo 1 ainda, tá? Porque Deus, Ele é quem contempla todo o teu viver. E aí agora? Aí o Senhor diz para Isaías, volta lá, fala para o meu servo, vai. Fala para ele. E aí o que ocorre? O profeta aí volta e vai agora expressar. Ei, para um pouquinho aí, analisa. Analise agora, aleluia, o que é que o Senhor está trazendo por meio dessa palavra. Louvado seja Deus. Se você está analisando direitinho, você entendeu que Deus, Ele não te desampara. Ele não te desampara, mesmo em momentos cruciais, mesmo em momentos dificultosos, mesmo em momentos em que você pense até que vai morrer por causa da doença, por causa dessa situação que nós estamos vivendo, essa pandemia. Mas, ei,
O que Deus tem a cumprir, Ele vai cumprir, independente de pandemia, independente de epidemia, independente de perturbação alguma, de doença, de enfermidade, de perseguição, de ameaça, independente seja lá do que for, o Senhor é Ele que vai te justificar. Ele não te desampara. Ele não nos desampara. Deus está com os olhos que são como chama de fogo a contemplar. E uma coisa eu quero te dizer. Deus não resiste a um coração quebrantado. A um coração quebrantado. Pôr a casa em ordem é um sentido de conserto. De conserto, de ajuste, de reparo. Porque é fácil, muitas vezes, reparar a vida dos outros. Aleluia! E quer reparar a própria vida. Ô glória! É por isso que temos que ter muito cuidado. Alabácia, comanara sébia. Aleluia! Ô glória! Muito cuidado com os nossos julgamentos e os pré-julgamentos. Mas é necessário estarmos atentos diante de Deus. Como é que eu estou diante de Deus? Porque é fácil eu dizer, fulano vai morrer, fulano vai para o inferno, ciclano está desviado. Mas quem conhece cada um é Deus. E quando Jeová diz assim, ó, põe a tua casa em ordem, aí, meu amigo, é Ele que está mandando, é Ele que está falando, não tem por onde correr, não. Então, nessa noite, o Senhor está dizendo, põe a casa em ordem. Agora, veja bem, por que pôr a casa em ordem? Para que Deus tenha a liberdade de realizar o sobrenatural. Ezequias pôs a casa em ordem. Como? Mas ele nem saiu da cama? Sim, querido. Mas ele se quebrantou. Se fosse uma questão para o reino, ele teria que chamar o seu subordinado e mandar fazer. Mas Deus agora tratou diretamente com ele. Então a questão era pessoal. Era a questão dele. Deus estava falando para ele. Deus não estava falando em questão do reino, porque se fosse questão do reino, Deus ia mandar Isaías falar a situação. Mas Deus agora estava trazendo em uma questão pessoal. Observe, quando Josué tão somente, ele passa pela batalha, a batalha a qual eles venceram, né, na cidade de Jericó, venceram ali as muralhas, sucumbiram e tal, foi só vitória, mas agora eles partem para a cidade de Ai, uma cidade menor. Mas o que é que ocorre? Quando Josué tão somente vai, e aí o exército vai, chega lá, perde a batalha, sai correndo na frente dos inimigos, Josué agora volta, e aí rasga as vestes, vai para a cinza, e começa, Deus, mas como é que pode? O Senhor nos tirou com o braço forte, lá do Egito, agora todo o povo que vai ouvir essa situação, que perdemos essa batalha, não vai ter mais respeito, vão nos perseguir, e lá vai, aí Deus diz, levante, porque o negócio tá feio. O povo, seu povo, aí Deus agora abre, né? Pecou, roubou, mentiu, misericórdia. Aí agora Josué, que estava ali jogando cinza para cima, meu querido, poeira para cima, rasgou as vestes, estava falando com Deus ali em toda ousadia, ele agora começa agora a engolir. Jeová diz, pode levantar, meu filho, não vai adiantar nada, isso aí não vai adiantar nada. Porque agora o que você tem que fazer é diferente do que você está fazendo aí. Você vai tirar do meio o anátema, a maldição, porque eu avisei antes. Olha aí o mistério. Olha o mistério. É melhor obedecer do que sacrificar. Então agora Josué parou, porque a questão agora não era orar. Olha a diferença. A questão agora não era orar. A questão agora era agir, e Deus queria que ele agisse. O próprio Deus podia dizer, não, foi fulano, ciclano que fez e aconteceu. Não, Jeová disse, agora você vai procurar, procure onde é que está e tire do meio. Porque ocorreu isso, você agora vai procurar e vai tirar do meio. Aí o que ele fez? Reuniu o povo, e aí fizeram lá a reunião, na reunião lançaram sorte e foi vendo, né, dentro da questão, a tribo, a família da família, aí foi até que encontrou lá o camarada que estava lá no meio, que ouviu toda a história, era consciente dos fatos, mas estava agindo errado, tirou do meio, pronto. Aí volta para a batalha e vence a batalha.
Então, Deus ele está agora trazendo uma questão que não se trata de reino, se trata de uma questão pessoal. Ei, põe a tua casa em ordem. A tua casa põe em ordem. É o que Deus quer. Põe a tua casa em ordem. Aleluia. É quando se põe a casa em ordem que Deus age. Porque foi o momento de Deus agora, para que houvesse tão somente a vitória. Então, aí agora o que é que houve? Ezequias se lança, quebranta, e quando ele quebranta, ele recebe logo o que? A palavra. Vai viver mais 15 anos, ô glória! Para quem já estava na beira do caixão, hein? Mais 15 anos, por quê? Porque ele não aceitou a situação, ele simplesmente foi a Deus, ele suplicou ao Senhor, ele se colocou diante de Deus. Então pronto, você tem que ter um cuidado. Mesmo que você recebe, querido, a palavra do profeta, mas não esqueça, o profeta, ele recebe de Deus e entrega. Você tem que falar com Deus. Quantas pessoas tem que recebem a profecia, aí aquela profecia já lança na vida e já não quer mais nem conta com o evangelho? Quantas pessoas, terra súbria, ramácia, se desvia, quantas pessoas saem da posição, larga a obra, meu Deus, por causa de palavras que recebe, não tem o discernimento, nem procura o discernimento e nem desce para falar com Deus. Alabácia, como se o profeta já fosse o próprio Deus. Ó o perigo. Ei, você que anda correndo atrás de profecia, vigie. Aleluia, vigie. Alabacai, a subideia, nai. Anegue a subideia, alabarrácia. Porque Deus pode permitir um profeta igual o profeta velho, viu? Pode. E a Bíblia vai dizer que o profeta velho mentiu. Então Deus pode permitir. Para quê? Para você entender que é Deus que reina na sua vida, não é profeta nenhum. É Deus. E tem que ter intimidade com Deus. Ei, você quer ouvir profecia? Tudo bem, você ouça. A Bíblia diz que nós temos que julgar a profecia e não o profeta. Por isso que Ezequias ali, ele se coloca, ele não julgou o profeta, ele julgou a profecia. Ele aí já foi a Deus. Mas acontece o seguinte, querido. Ezequias sabia quem era Isaías. Aleluia. Não era qualquer um profetinha que chegou e Não. Ezequias sabia quem era Isaías e que Isaías tinha vida com Deus. Alábia, subidei, ó fonte. Aramácia, porque muitas vezes, querido, não está dando ouvido ao profeta de casa, aleluia, Aramandaga súbria, mas aí pega esses prós, Abaço e Micaia, que anda de del em del, sem ter, aleluia, no seu local exato de congregar, sem congregação, que anda fazendo culto aqui, ali, acolá, aí quer, Alábia súbria, está recebendo o quê? Vou chamar de profetada, entendeu? Porque, olha, profeta, ele tem que ter o seu local, ele tem que ter, tão somente o seu posicionamento, ele tem que verdadeiramente ter a sua comunhão com Deus e outra, tem a sua casa. Porque o crente tem a sua casa física e tem a sua casa espiritual, que é o ministério. Aleluia! Se está sem ministério, tem alguma coisa errada. Pode começar a examinar-se, aleluia, e procura se identificar, porque sem ministério não tem ovelha sem pastor. Não tem. Não tem, não existe esse negócio de ovelha sem pastor. Tem não, filho. Tem não. Não existe. Ovelha tem que ter pastor. Aleluia! Terra! Então é necessário compreender o mistério. Você está andando sem... mas por quê? Todo lugar que eu vou, eu encontro erro. Então o erro está em você. Você só enxerga erro. Então o erro está em você, está na sua vida. Você precisa descer à casa do oleiro e aprender a ouvir a voz do Senhor. Terra, não está ouvindo o que o povo quer dizer para você. Alabaçuribicanta, alabácia. Então, querido, é necessário, viu? Entender o mistério. Então Ezequias, ele desceu. Então desce. Tá? Desce. Ezequias, ele ouviu o profeta,
mas ele conversou foi com Deus, sobre a terra. Aramácia comandar a sé. Converse com Deus. Aleio, deribia, subidegio, fonte, ribicaia. Aleluia! Deus está trazendo de uma forma clara, não tem como você não entender. Agora fica aí dando ouvido, ó, aos cabras que são insubmissos a autoridades, tá? Porque a palavra vai trazer de uma forma clara no livro de Romanos, seu capítulo de número 13, certo? Toda autoridade é constituída por quem? Por Deus. Ô, meu santo. Não quer respeitar as autoridades, aí tem que realmente tomar na cabeça, né? Infelizmente, aí apanha. Se não quer ser submisso ao pai nem à mãe, se não quer ser submisso ao pastor, não quer ser submisso ao patrão, não quer ser submisso ao professor, aí tem que apanhar, santo. Infelizmente, essa é a realidade. Aí tem que apanhar para poder aprender, né? Fazer o quê? Infelizmente, essa é a realidade. Aí não é submisso, ó, porque a palavra ela é muito clara. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem aonde na terra. Eu sempre digo uma coisa que eu falo sempre. Quem é bom filho, é bom esposo, é bom aluno. Quem é bom filho, é bom profissional, é bom marido, é boa esposa. É uma boa profissional. Quem é bom filho, pronto. Mas, se o cabra não é um bom filho, não é uma boa filha, qual é a bênção que vai seguir ele? Qual é a bênção que vai seguir rebelde? Aleluia! Qual é a bênção que vai seguir os insubmissos? Qual é a bênção? Não tem bênção não, meu. Tem só, porrada. Então é necessário entender. A palavra de Deus, ela é curta e grossa, ela é direta. Não tem negócio de arrudeio. Essa é a realidade. Aleluia! Por quê? O Senhor diz o quê? Tudo que o homem plantar, isso ele vai ceifar. Então é assim que funciona. É assim que funciona. Então é necessário compreender. Ei, Ezequias desceu e recebeu de Deus, aleluia, a restituição na sua vida. Ainda mais 15 anos para ele, ó, adorar a Deus. E aí, santo? Já estava pensando que não ia mais, né? Botar os pés na casa de Deus. Estava pensando que não ia dar mais tempo, né? Dar um glória. Então, filho. Oxe, pula dessa cama aí, meu velho. Pula aí, minha senhora. Pode pular dessa cama aí. Porque Jeová está te levantando. Tu ainda tem muito o que fazer para Deus. Aleluia! Ei, santinho. Tu ainda tem muito o que fazer para Javé. Ô, santinha. Tu ainda tem muito o que fazer para papai. Alabácia, comandar a sébia. Aleluia! É somente quebranta e deixa Deus trabalhar no resto. O profeta Alabassurimicaia vem depois da decisão de Deus. Firme e forte. E que Deus em Cristo continue abençoando grandemente. Tome posse. Porque aí foi acrescentado e ainda teve o sinal. Ó, para tu saber que é Deus. Olha aí como foi que o negócio chegou. O relógio de Acais vai, ó, vai recuar. A sombra do relógio vai recuar. Quer dizer que o sol voltou. Oh, maravilha, hein? Imagine aí. Como sinal de que foi Deus que falou. Você está entendendo? Faça a prova de Deus, rapaz. A Bíblia é muito clara. Fazei prova de mim. O próprio Deus diz, fazei prova de mim. Olha aí. Malaquias fazer prova de mim. Em 1 João 4. Vai dizer o quê? Provai os espíritos para ver se vem de Deus. Então, faça a prova. Se há alguma dúvida, faça a prova. Você tem toda a liberdade de fazer prova. Entendeu? Agora, se coloque na posição. Amém? Então, nessa noite, que Deus em Cristo continue abençoando grandemente. Louvado seja Deus, porque Deus ele é fiel. Amém? Então, esta é a palavra. Põe a tua casa em ordem. Ô, glória! Põe a casa em ordem, diante de Deus. Não adianta querer botar por fora, né? Porque o Senhor Jesus ele foi muito claro. Não, por fora parece serem
né? Perfeito, parece serem, né, idôneos, mas por dentro sepulcro caiado. Então não adianta, põe a casa em ordem. Deus quer esse negócio de dentro para fora, não adianta de fora para dentro. Não adianta, porque não adianta olhar, ter uma beleza exterior e lá no interior ser uma amargura. Está repreendido em nome de Jesus. Deus conhece o homem no seu interior. Então não tem como esconder de Javé. Amém? Então nessa noite, que Deus em Cristo continue abençoando, eu quero orar pela sua vida. Você que estava pensando que não tinha mais jeito para você, você que estava pensando que a sua situação era terminal, eu quero orar pela sua situação, mesmo que você esteja agora no leito, e eu tenho plena convicção que você já até pulou desse leito. Porque depois de uma palavra dessa, não tem como você permanecer no leito. Porque você já falou com Deus aí, eu tenho certeza. Mas eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por essa situação, para que o Senhor te fortaleça, para que o Senhor te capacite e para que você tenha ânimo para descer cada dia na casa do oleiro, porque é Deus quem tem o poder sobre a sua vida. Não é Satanás, não. Quem tem o poder sobre a sua vida é Deus. Viu? Satanás é tentador, é perturbador, mas quem tem o poder é Deus, é o Jeová, é o Criador dos céus e da terra, é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é o Senhor Jeová, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor Espírito Santo, que tem o poder sobre a tua vida. Amém? E quando eu falo assim, não estou falando de três deuses como muitos